Amém. Deus é muito bom. Bom dia, igreja. É muito bom ver todos vocês aqui. Estamos reunidos para louvar o nosso Deus. Estamos reunidos agora para ouvir a palavra do Senhor. E que alegria é a gente poder fazer isso em comunhão com os nossos irmãos. Que alegria a gente poder ter juntos todos aqui. Também o pessoal que está online assistindo conosco. É muito bom a gente poder também compartilhar, mesmo à distância, mesmo talvez em outro momento, da palavra do Senhor. Eu queria compartilhar um negocinho rapidinho. Esses dias eu tenho, acho que não visto mais propagandas, mas ficado um pouco mais atento às propagandas que assisto online por aí, não muito na televisão, mas eu assisto bastante YouTube, e agora tem bastante propaganda no YouTube também. E uma coisa que eu percebi que me chamou a atenção, as propagandas elas refletem bastante o caráter da sociedade, como a sociedade que a gente tem vivido é. As propagandas aqui no Brasil são muito diferentes das propagandas nos Estados Unidos, que é muito diferente das propagandas no Japão, que é muito diferente das propagandas na França ou em outros países. E também as propagandas hoje são muito diferentes das propagandas de 5 anos atrás, 10, 20, 30, 50, e eu não sei nem quanto tempo tem essa ideia de propaganda, acho que talvez séculos até, não, claro, da forma online, mas coisas que vendem, que propagam informações especificamente para vender alguma coisa, para talvez convencer outra pessoa de comprar ou de acreditar em algo. E acaba ficando assim. A propaganda tenta influenciar a cultura, porque se você influencia a cultura, eu falo que é legal comprar esse produto, as pessoas acreditam e as pessoas compram para aquele que faz a propaganda é bom. Ao mesmo tempo, a propaganda depende da cultura, porque não adianta falar em uma língua que as pessoas não vão entender, colocar um exemplo ou uma pessoa, uma situação que você fala, nossa, você quer ter essa vida. Imagina se a gente pegar uma propaganda dos anos 20, falar assim, tá vendo esse carro aqui com as rodas de madeira, você vai achar incrível. As pessoas vão achar hoje, não quero esse carro, não é o meu estilo de vida. Mas, se você fizer uma propaganda dos carros de hoje, o pessoal lá do passado talvez vai achar que isso daí é uma máquina mortífera terrível, que chega rápido demais e, claro que não ia nem conseguir andar, porque o chão não era asfaltado como hoje, não ia funcionar. As propagandas dependem da cultura, mas ao mesmo tempo elas tentam influenciar a cultura. E fica com esse cabo de guerra, porque a cultura também influencia as propagandas e também, querendo ou não, é moldada muito por que as pessoas falam. Às vezes eu falei de propaganda de produto, mas existem propagandas de qualquer outra coisa. Qualquer tipo de discurso que alguém diz, inclusive esse discurso, a pregação, é um tipo de propaganda no sentido de propagar uma informação. Eu estou falando sobre a palavra de Deus e estou tentando transparecer alguma coisa a respeito do texto, que no caso a gente está estudando o texto de Tiago, o que ele falou para que todos nós possamos ouvir e entender da mesma forma. Todo discurso, todo convencimento, toda crença que alguém tem pode ser uma forma de propagar alguma coisa, de fazer uma propaganda no sentido mais amplo da palavra. Mas enfim, uma coisa que eu tenho percebido, e já há algumas décadas eu tenho notado, porque que nem eu falei, propagandas normalmente têm a ver com cultura. A forma como as pessoas falam depende do que tem acontecido ao seu redor, e o vocabulário é uma coisa que muda com muita frequência. Algumas coisas que a gente diz hoje talvez não vão fazer sentido para daqui a 20 anos, e certamente não fazem sentido para 20 anos atrás. Mas uma palavra que eu percebi que continua em moda, não sei se está em moda, mas continua sendo muito usada por aí. Você vai ver, nossa, mega saldão de novembro, agora tem o Black Friday, tem o negócio do mês inteiro, né? Black November, negócio que o pessoal tenta normalmente mais para produtos eletrônicos, mas várias outras coisas estão tentando vender. Eles falam mega saldão, porque é uma coisa grande, é mega. Aí tem também Mega Sena, tem um filme que eu não assisti, mas é um filme de tubarão que chama The Meg, que é do tubarão Megalodon, Mega Tubarão. Tudo é mega. Mega Tubarão, mega coisa, Megazord. Eu assistia a Power Rangers quando era criança. Mas tudo é mega. Mega é uma coisa que já desde muito tempo atrás tem sido falada e por algum motivo, por mais que não esteja na moda, porque eu não posso chegar lá no meu grupo de amigos e falar assim, nossa, isso é mega legal. A pessoa vai olhar para mim e falar, nem mega e nem legal, uma palavra que a gente usa. Mas tudo bem. Mega é uma coisa que ainda tem sido usada. Por quê? Porque mega não é necessariamente porque é legal. Mega é porque é grande. E toda vez que a gente quer convencer alguém de alguma coisa que a gente acha muito bom, a gente tenta falar que essa coisa é muito, muito boa. Mas se eu falar muito, 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 as pessoas vão falar, nossa, você não... que você está repetindo a palavra muito? Fala mega, fala super, supermercado, hipermercado. A gente tenta usar palavras que aumentam as coisas e mega é uma delas que me chamou muita atenção. E, enfim,
eu falei desse aumentativo, de coisas que tentam vender, de coisas que tentam expressar alguma coisa. Uma forma da gente expressar o que a gente está achando é aumentar, a outra forma é repetir, que eu acabei de fazer. Mas nessa repetição é muito útil muitas das vezes. Na escola eu tinha muita dificuldade de entender o que os professores falavam, mas um dos professores me ajudava muito a estudar. Era um professor que repetia todas as aulas a mesma coisa desde o começo da matéria. E porque eu tinha dificuldade na matéria dele, que no caso era grego, eu consegui aprender, porque todas as aulas ele dava como se fosse aula para a pessoa que estava a primeira vez assistindo. E daí todos os alunos com mais facilidade e dificuldade entendiam pela repetição. Estamos aqui repetindo no mesmo tema de sabedoria prática. A gente está estudando a carta de Tiago. E Tiago também é uma pessoa muito repetitiva. A gente vai ver do começo ao fim. Tem poucos capítulos, 5 capítulos no livro de Tiago, e ainda assim ele repete bastante mesmas ideias em situações e ocasiões diferentes, que ele vai falar sobre como a gente deve ser sábio, como a gente pode utilizar de um conhecimento que vem de Deus para atuar bem no nosso dia a dia, para ter ações corretas, ações bondosas, ações que tenham uma finalidade boa, positiva diante de Deus, honrosa. E algumas das coisas que a gente viu nas outras mensagens, a gente viu sobre uma fé estável diante de Deus, sobre falar, sobre escutar, sobre como tratar pessoas, como ter uma fé autêntica que não é falsa, que não é desviada, que pode ser vista pelas nossas ações, pelas nossas práticas. A gente viu sobre o caráter da sabedoria, o que significa realmente ser sábio, ser inteligente na semana passada, e hoje a gente vai ver sobre a sabedoria na graça de Deus. Ou o tema que eu coloquei aqui, a sabedoria na mega graça de Deus, porque talvez fique mais interessante para a gente assistir. Mas, enfim, o mundo que a gente está vivendo, ele é cheio de controvérsias e cheio de discussões. O que a gente vai ver no texto de hoje é que, mesmo assim, não é o orgulho que prevalece, mas a humildade diante de Deus. Nessa carta de Tiago que a gente está vendo, o momento que ele está passando aqui são sobre situações que as pessoas precisavam tomar uma atitude, ser posicionados, porque se ficar em cima do muro ia ser complicado, especialmente numa época que as coisas estavam tensas, que as coisas estavam, a igreja estava nascendo, em alguns lugares tinha perseguição, eles tinham várias questões para lidar, questões de crenças diferentes. Naquela época que Tiago estava falando, existia a filosofia grega, ainda estava mais no começo do que agora, mas ainda era muito falada, e as pessoas, cada um com suas propagandas, discutiam sobre as coisas. Como que é que alguém que cria em Deus tinha que se posicionar, e não só em palavras, mas também em atitudes. Uma das coisas que ele inicia no texto que a gente vai ver hoje, que está em Tiago capítulo 4, ele fala sobre as questões de guerras e contendas, conflitos que a gente vive. O nosso mundo está passando por isso. Ele começa assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem, quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Espera aí. Para gastarem seus prazeres. É um pouco mais pesado esse textinho aqui. A gente sabe que o nosso mundo é um mundo complicado. O nosso mundo hoje, por mais que ele esteja falando para um mundo de quase 2.000 anos atrás, porque Tiago foi uma das primeiras cartas escritas no Novo Testamento, lá pelos anos 50, então a gente está nos anos 2021 agora, quase 22. Eu não sei fazer a conta, mas é tipo 2000 menos 30. 1970, né? Ah, consegui. Mas, enfim, as disputas, as complicações, o mundo não muda muito. O mundo que eles estavam vivendo não é porque o pessoal foi ineficaz que as complicações não foram solucionadas e por isso a gente tem que viver. Complicações são partes da natureza, partes da sociedade, partes da cultura que a gente vai ter que passar. E porque é parte da cultura, parte do nosso discurso é ter que como lidar com complicações, com desculpas, com disputas, com competições, com contendas, com brigas. E de onde que vem isso é o que Tiago fala, e Paulo ele vai também contribuir da mesma forma, falando o seguinte lá em Gálatas 5, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que o que vocês fazem não é o que vocês desejam. Paulo está dizendo a mesma coisa que Tiago disse, quando Tiago falou que vocês cobiçam essas coisas porque não têm, porque vocês fazem essas coisas por causa das paixões que guerreiam dentro de vocês.
o motivo das nossas guerras, o motivo dos nossos conflitos é a própria humanidade, é a própria coisa que a gente carrega dentro de nós. Às vezes pode ser que alguém fale assim, qual que é a única forma de ter paz no mundo? Se não tivesse pessoas, porque se não tivesse pessoas, não ia ter como uma brigar com a outra. Mas se não tivesse pessoas, que propósito ia ter paz para as pessoas? É uma coisa que é um pouco cíclica. Se a gente for tentar silenciar o problema para tentar encontrar com a paz, a gente não vai encontrar com propósito. Para encontrar com paz, a gente tem que ter uma coisa diferente. E se o problema está no nosso interior, das nossas paixões, das coisas que borbulham no nosso coração, é ali que Tiago vai sugerir para a gente tratar. Talvez a gente possa se perguntar, diante dessas coisas, que ele fala também sobre o que a gente pede. Né? Muitos dos motivos da nossa disputas, das nossas desejar e não ter, ele fala sobre pedir, aliás, não tem porque não pede, e quando pede não recebe por motivos errados. E daí a gente pensa assim, mas está escrito na Bíblia que Jesus falando, tudo que pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. E Tiago diz que quando a gente pede, a gente não recebe, e muitas vezes a gente vive isso. A gente pede coisas diante de Deus, às vezes coisas que a gente está em grande necessidade, às vezes a gente está em momentos que a gente precisa de cura, em momentos que a gente precisa de auxílio, direção, e a gente não escuta de Deus. Às vezes a gente precisa de alguma coisa para melhorar a nossa situação, e muitas vezes a gente não escuta. E está escrito que tudo que a gente pedir vai ser glorificado. Ou ainda, em outro momento, Jesus também falou, tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. Com essas coisas, a gente não teria a concepção, Tiago está falando para cristãos também, de que se a gente pedir diante de Deus, a gente vai receber, e como assim, ainda assim, a gente não recebe? E porque eu não recebo, meu coração fica angustiado, e eu quero reclamar, e eu gero contendas. Ele fala que é porque a gente tem motivos errados. E muitas vezes, mesmo diante de Deus, mesmo para adorar a Deus, a gente pode levar motivos errados. Por exemplo, eu falo assim, nossa, eu preciso tanto adorar a Deus que eu preciso chegar rápido na igreja porque eu estou atrasado e eu vou furar o trânsito e pode ser que eu caia num acidente. Isso acaba não glorificando a Deus. Eu falo, nossa, mas eu pedi para chegar mais rápido e não aconteceu. É porque o meu motivo não estava muito certo. Eu queria adorar a Deus, mas Deus é adorado independente de eu chegar na igreja a tempo ou não. Isso é só um exemplo. Mas, às vezes a gente não tem noção da como Deus enxerga as coisas, como que a vontade de Deus se cumpre no nosso meio, porque algumas coisas parecem importantes, mas não são. Quais são os motivos dos nossos corações? Porque isso é o que vai determinar o que a gente vai falar, a propaganda que vai sair das nossas bocas. Uma coisa que eu queria comparar aqui, eu estou falando de propaganda, então eu vou falar sobre propaganda do mundo mesmo, né? Mas eu tenho percebido que existe uma cultura de disputa, às vezes, entre as marcas, porque marcas semelhantes, que trabalham no mesmo ramo, às vezes têm concorrência e tentam uma sobressair em relação à outra. E vou fazer uma comparação como as pessoas tentam sobressair umas em relação às outras. Nos Estados Unidos, parece que tem uma cultura um pouco mais acirrada disso. Aqui a gente não vê com tanta frequência. Mas tem o McDonald's, que é uma franquia de... Franquia não, que é uma empresa de fast food, de hambúrgueres e outras coisas. E tem o Burger King, que também é uma empresa das mesmas coisas, que vendem produtos muito semelhantes. Aliás, muito semelhantes mesmo, porque eles têm as mesmas ordens, às vezes, o mesmo pão, que tem gostos diferentes, mas eles vão fazer propagandas um contra o outro. Ou a Coca-Cola e a Pepsi, que são os dois refrigerantes escuros, que têm gostos um pouco parecidos, mas um pouco diferentes, que também contrariam muito um com o outro. E lá, eles citam pelo nome, falam assim, nossa, esse daqui do outro é muito ruim, mas o meu é bom. Aí tem uma propaganda que me marcou muito, que tem uma máquina de uma vendinha assim, sabe aquelas que você colocava a moeda e saía a garrafinha? Aí a pessoa pega e pede uma Pepsi, fala assim, nossa, Pepsi, né? Daí coloca no chão. Aí pega, pede outra Pepsi e coloca no chão. Aí coloca as duas, consegue, né, subir em cima, fazer tipo uma superfície assim, aí alcança, porque lá em cima no último estava a Coca-Cola. Aí conseguiu pegar a Coca-Cola, larga a Pepsi e vai embora. Falei, caraca, né? O pessoal está pisando em cima do concorrente e utilizou a marca do concorrente para... É um negócio super ousado. E talvez até deixe os outros enfurecidos. Mas isso é uma disputa normal, porque isso vai talvez render muito benefício financeiro para essa marca, ou seja, os empregados da marca que queriam, né, se eles são dessa empresa, eles também vão ganhar mais se essa empresa tiver uma venda melhor, eles vão fazer isso. Às vezes o nosso discurso pode ser muito ousado. A gente pode acreditar tanto que o que a gente quer é bom, que o que a gente quer é importante, que o que a gente acredita está certo, que a gente pode pisar na crença de outras pessoas, que a gente pode pisar em sentimentos de outras pessoas muitas vezes, mesmo quando não tem a ver com crenças. Parece que disputas de marcas são coisas muito ridículas e esquisitas assim,
Mas no nosso dia a dia, a gente pode se encontrar muitas vezes fazendo coisas parecidas que a gente não percebe no nosso discurso, no nosso falar e no nosso agir também. Mas Tiago fala uma oportunidade de lidar com esse problema na continuação do texto a partir do versículo 4. Ele fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele fala aqui que agir pelos seus próprios prazeres, agir de acordo com sua própria vontade, sua própria crença, sua própria marca, é ser inimigo de Deus. Como assim? E se a minha marca for, por exemplo, o cristianismo? Eu ainda vou ser inimigo de Deus? Bom, eu tenho que agir por Deus e não pela marca de Deus. É diferente. A gente está vivendo por uma pessoa e não por um rótulo. Mas se eu viver por algum rótulo que depende do meu coração, isso sim vai ser contrariante a Deus. Não tem graça em disputar com alguma coisa que a gente certamente vai ter derrota. Imagina, ser inimigo de Deus e a gente vai começar uma partida de qualquer coisa contra Deus, a gente perdeu antes de começar. A gente tem o Natan, o Kendi, que são campeões de beisebol. Não sei se o pessoal, alguns puderam assistir lá. É muito bom ver o time ganhar. Mas imagina eles tentando uma partida de beisebol que já está derrotada antes de começar. Não faz sentido. Não faz sentido a gente falar qualquer coisa que vem do nosso coração, sem que antes isso passe pelo coração de Deus. Porque isso necessariamente é derrota antes que a gente abra a boca. Aqui está a chave no texto de Tiago, no discurso que ele está nos falando. O ponto de virada para o problema das contendas e das discussões no mundo. Essa é a graça de Deus que é apresentada aqui. Isso está escrito aqui dessa forma, que Deus tem anseio pelo que Ele nos fez para ser. Ele anseia para as coisas que tem no nosso coração, que Ele mesmo criou e que Ele está esperando para que a gente se manifeste de uma maneira boa. E mesmo que a gente não tenha como atingir as expectativas que Ele criou para nós, Ele ainda nos vai dar graça para possibilitar a gente de conseguir. Então eu acabei de falar, se antes da gente falar, isso partir do desejo do nosso coração, já está errado, o que eu posso fazer? Eu não posso abrir a boca? Se eu não abrir a boca, eu não vou falar nada errado, porque todos os desejos do meu coração necessariamente vão ser falhos. Mas aqui está dizendo que a graça de Deus nos possibilita. Então, se eu for pegar um outro caminho, em vez de simplesmente pensar, sentir o meu coração e falar, eu pensar, sentir meu coração, orar diante de Deus e pela graça dele falar, vai ter um resultado muito diferente. Paulo fala sobre o tamanho da capacidade da graça de Deus, como ela consegue transformar nossos corações ou a nossa vida, lá em Romanos 5:20. Ele fala: a lei foi concebida para que todos os que percebessem a gravidade do pecado, mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. No Antigo Testamento foi dada a lei, que é chamada a Torá. A gente conhece como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses têm uma série de recomendações para o povo de Israel. E essas recomendações eram tão difíceis de cumprir que normalmente, mais do que o pessoal se perceber cumprindo, eles percebiam quando os outros erravam ou eles mesmos. A lei, Paulo diz que ela é dada para as pessoas perceberem quão falhas elas são. Mas a lei, se só tiver lei, se a gente viver só uma vida cheia de regras, dos princípios, por exemplo, que a gente prega, sem que tenha propósito dentro deles, não tem sentido nenhum. Se a lei fosse por lei, ela simplesmente ajudaria a gente a perceber a gravidade do pecado. Mas quando a gravidade do pecado aumenta e a nossa percepção aumenta sobre isso, e por isso que Deus deu a lei, a graça também aumenta ainda mais. E esse texto, olha só como ele fala em grego. Ele fala que a graça se torna hipertransbordante. Literalmente essa seria a tradução. Outra coisa, né? Paulo também fazia propaganda, né? Ele já coloca um hiper aí só para a gente... Transbordar já significa passar do limite da coisa. Ele quer falar que é hipertransbordante a coisa. Ou a gente vê na tradução da Bíblia que muitos conhecem, superabundante. Super também é uma outra palavra que a gente usa bastante. Por quê? É para dizer o quão grande é a graça de Deus. E no caso da graça de Deus, vale a pena a gente colocar esses adjetivos. Porque certamente eles não vão ser frustrados. Não vai ser uma propaganda falsa que a gente vai falar que é muito, muito bom e quando você compra o produto não é nada. Diferente disso, Deus é. A gente pode falar que a graça de Deus é hiper, que a graça de Deus é super, que a graça de Deus é mega. E a gente certamente não vai ser frustrado, porque quando a gente se encontrar com a graça de Deus, isso vai ser vida no nosso dia a dia, isso vai ser vida no nosso coração e também para as pessoas ao nosso redor, em cada palavra, em cada atitude que a gente tiver. A graça que Deus nos dá supre as expectativas que Ele tem sobre nós e também nos ajuda a agir com o Espírito que Ele já colocou em nossos corações.
A gente vê no texto especificamente no texto de Tiago, voltando lá, aquele que fala sobre, ou vocês acham que é em vão que a Escritura diz, ele diz, maior, porém, é a graça que ele dá. Eu vou ler aqui numa outra tradução, vai colocar ali, Tiago 4, versículos 5 e 6. Ou acham que a Escritura diz, com ciúme, Deus anseia pelo Espírito que fez habitar em nós, maior, porém, é a graça que ele dá. Por isso, a Escritura diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Olha só, com ciúme, Deus anseia pelo Espírito que ele fez habitar em nós. Deus já fez habitar em nós um Espírito que nos tem capacidade de fazer alguma coisa, mas ele anseia com grande expectativa para que esse Espírito se manifeste. Mas ele dá uma graça que aqui está escrito, uma graça maior, e de novo, em grego está escrito uma mega graça, por isso que eu peguei esse texto. A mega graça que Deus nos dá é o que nos torna capaz de viver segundo Ele. E se ela é uma mega graça, ela deve ser muito boa, muito grande. Um desenho que eu gostava quando eu era criança chama Mega Man. É um cara que tinha um canhão no braço. É um bonequinho que tinha um canhão no braço e ele atirava uns laserzinhos, e ele tinha que pular umas plataformas, e era isso. Era um jogo, né? Não era um desenho que eu assistia. Mas eu descobri que o nome original desse personagem era Rockman. É porque ele era o homem rock, de rock and roll. E só que quando eles foram, falar, nossa, rock, que as pessoas não vão comprar isso. Vamos vender melhor, vamos chamar ele de Mega Man. De Mega Man as pessoas vão gostar. E funcionou, porque quando eu era criança eu falava, nossa, ele é o Mega Man, ele é o Mega, ele é super bom. E daí quando eu assistia Power Rangers eu falava assim, nossa, é legal quando eles estão brigando com os bichinhos lá, mas quando eles usam um robô gigante, que é o Megazord, é muito mais legal. A gente falar Mega, às vezes é muito interessante. Mas, que nem eu comentei, irrita muito propagandas que falam mega demais e no final não vendem nada. No final, esses aumentativos não são propaganda verdadeira e nos frustram. Mas a mega graça de Deus, ela é uma propaganda tão fiel a Deus que quando a gente vê, é realidade. Então, eu já queria fazer o convite, pessoal que está assistindo, não perca a oportunidade, a mega graça é de graça, então não tem prazo de validade, não tem limitações, resolve as nossas contendas. Então fique atento, pessoal daqui também, vamos ver o que Tiago vai falar, o que Deus tem para falar a respeito disso nas nossas vidas. E a pergunta que eu tenho para a gente meditar, quanto nós temos sido inimigos de Deus, ou quanto nós temos apegado à graça dele? Porque o que a gente fala vai revelar o que tem nos nossos corações, a propaganda que a gente tem, a forma como a gente age e reage em relação ao que a gente acredita, aos nossos valores, aos nossos posicionamentos. O que tem saído da nossa boca é algo de graça ou é algo dos nossos próprios prazeres? É uma propaganda enganosa, porque quando a gente vai falar grandes discursos bonitos, que falam assim, nossa, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, mas às vezes eu não vivo o que eu acredito, isso seria uma propaganda enganosa. Vamos meditar nas nossas vidas, como tem sido o nosso discurso. Eu não estou falando isso para que a gente pare de falar, mas para que a gente ajuste a nossa vida, para que a nossa vida seja tão bonita quanto palavras nossas podem ser também. Para que a gente não seja simplesmente um monte de marcas e ideologias que a gente sai falando sem pensar muito, mas que seja vivo, que seja verdade nos nossos corações. A gente não está falando de uma marca que sai da gente, a gente está falando de uma pessoa. Jesus Cristo é aquele que está em nossos corações, aquele que a gente crê, é aquele que faz as coisas acontecerem da melhor forma, de forma graciosa. Será que a gente tem sido inimigo de Deus ou será que a gente tem vivido na graça dele? Tiago afirma o que a gente tem que fazer em resposta, como a gente deve reagir em relação a essa oportunidade de graça que Deus nos dá. A partir do versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tem um tipo de propaganda que tem me causado um certo tipo de estranheza. Eu não sei se eu me adaptei muito bem. São propagandas que não falam mais sobre o produto hoje em dia. Elas falam sobre ideologias. E é esquisito pensar isso, não é? Propagandas que se aproveitam de situações, às vezes de defesa de causas sociais, contra racismo, contra distinção de gênero, que são causas sociais válidas e que vale a pena serem lutadas, mas é esquisito quando você coloca isso dentro de uma propaganda. Fala assim, você tem que comprar o meu energético, porque senão você é racista. Você fala, eita, que estranho, né? Você tem que comprar o que eu estou te vendendo, porque isso é o estilo de vida que eu quero te passar.
não é simplesmente uma luta social, mas eles se aproveitam desse momento social para vender alguma ideologia. E será que essa empresa realmente vive segundo essa ideologia? Se ela viver, faz muito sentido, é muito legal, ela não deveria nem parar quando o assunto sair de moda. Mas se ela só fala por falar, é muito estranho. Às vezes não dá nem vontade de comprar o que ela está comprando porque parece oportunismo. Não faz sentido tentar vender ideologias sendo que você não oferece isso. Se você oferece um carro e você tenta vender um estilo de vida, não vai funcionar, porque quando a pessoa comprar o carro, ela não vai ganhar o estilo de vida. Para a gente, quando a gente prega o evangelho, não faz sentido pregar e falar de Jesus se a gente não vive. Não faz sentido a gente pregar que é bom ser bondoso com as outras pessoas, ter boas palavras, ajudar os pobres, ajudar os necessitados, se a gente mesmo não faz. A nossa vida tem que ser cheia da graça de Deus. É assim que a gente vai ter um discurso coerente. A gente não tem a perfeição para defender as coisas que a gente fala, mas a gente pode, com humildade, se encontrar na vontade de Deus. Se você tem dúvida se os seus valores, se o que você fala, realmente são o que você vive, o que você faz, se todas as causas que você tem abraçado, será que elas têm fundamento? Em vez de começar a falar propaganda, o convite aqui é primeiro olhar para Deus com humildade. Em vez de pegar toda a alegria que você tem no seu coração, a primeira coisa que você faz se entristece do que você tem feito de errado. Não à toa. A gente pega o que a gente não está fazendo de bom, o que a gente às vezes está falando por falar e olha diante de Deus. Será que o que eu tenho falado faz sentido? Será que o que eu tenho falado é bom ser falado? Tiago diz para se entristecer, lamentar, chorar. Isso significa se humilhar diante daquele em quem a gente não pode esconder nada. Diante de Deus, se a gente faz algo errado, se humilhar é reconhecer. E não se humilhar, sinto muito, mas na verdade não é uma opção muito inteligente, porque Deus já sabe do que a gente faz. Assim como na parábola que Jesus contou, sobre um mestre da lei e um cobrador de impostos. O mestre da lei é aquele que fazia tudo de acordo com a lei, tudo certo, que tinha qualquer motivo para se orgulhar. E dito isso, o seu discurso também era esse. Eu tenho tudo para me orgulhar. Quando ele vai orar diante de Deus, ele fala assim, nossa Deus, eu sou tão bom. Obrigado que eu sou tão bom. Eu não sou pecador que nem aquele outro cara ali, que é cobrador de impostos. Muito obrigado, Deus, porque você me fez desse jeito. E o outro fala assim, nossa Deus, eu sei que eu não sou muito bom. Então, por favor, tenha misericórdia de mim. Jesus fala sobre essas pessoas da seguinte forma, lá em Lucas 18:14. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Porque aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. É muito parecido com o que Tiago fala. Humilhar-se diante de Deus, reconhecer quem a gente é a melhor forma para tornar o nosso discurso verdadeiro. Se a gente quer vender alguma coisa bem, em vez de abrir a boca e começar a falar, ora diante de Deus. Em vez de ter certeza que o que eu tenho vale a pena ser defendido, tenha vergonha do que você está falando primeiro e avalia diante de Deus. Porque depois que Deus te dá a convicção, aí sim você vai poder falar sem vergonha, sem orgulho, sem arrogância, mas com humildade na graça do Senhor. Uma graça que é mega graça. Tem uma frase que eu achei que faz muito sentido para esse momento, e eu vou pedir desculpa porque eu não me lembro de onde que era, e quando eu pesquisei eu não encontrei. Mas é o seguinte, é um sério erro supor que a humildade impede a convicção. Às vezes a gente acha que ter um discurso, que não falar é ter um discurso fraco, que quando as outras pessoas estão se posicionando, a gente tem que se posicionar mais ainda. Mas na verdade isso não é uma coisa necessariamente que acontece. A humildade não impede a gente ter uma convicção firme. Humildade diante das outras pessoas, na verdade, é ter humildade diante de Deus, porque a gente sabe que a gente não tem certeza de toda a verdade sobre todas as coisas. Talvez o valor que eu prego não esteja completo, esteja faltando algumas vírgulas que eu posso afirmar desnecessariamente como perfeito. É um sério erro supor que a humildade impede a convicção. Então significa que é um sério erro supor que a gente tem que fazer convicção com arrogância. O caminho para a gente viver uma vida boa, perfeita, em qualquer discurso, em qualquer uma das nossas ações diante de Deus, é dependendo da graça dele. E para depender da graça de Deus, a gente precisa se humilhar, a gente precisa orar, a gente precisa ser avaliado pelo Senhor, o nosso Deus. O mundo ao nosso redor é cheio de caos, é cheio de contenda. E Tiago está falando que a gente, apesar de ver discussões, de ver defesas de valores com unhas e dentes, e hoje em dia a gente tem visto até sair sangue por pessoas que defendem suas causas. Ele está falando que a forma como a gente tem que combater não é através de outros discursos de mais arrogância em cima de arrogância, mas de humildade.
A gente tem que entender no nosso meio, no nosso mundo que também é de caos, de que Deus ainda é Deus e Deus ainda é bom no nosso meio. Ele é cheio de graça e a graça que nos limpa e que nos orienta. Então, para a gente memorizar, se você não pegou nada até agora, decore essa frase. Sabedoria é evitar sair falando orgulhosamente, mas se humilhar diante de Deus, porque é aí que a gente encontra com a graça dele. Se você deseja se firmar diante de Deus com uma vida que não fala propagandas à toa, com uma vida que não se apega, que se apega completamente na graça, se você deseja viver uma vida assim, se te falta talvez humildade, vamos orar a Deus com um coração humilde. Sempre é momento, sempre é oportunidade de nos apegarmos mais ao Senhor. E se tem alguém que não conhece a Cristo, que está assistindo, que está ouvindo essa palavra, se esse mundo de contendas, de competitividade, de uma pessoa tentando sobressair a outra, isso causa angústia, isso causa dores. Se valores soltos e confusos que são incoerentes te deixam confuso, te deixam sem direção, eu te convido também a orar ao nosso Deus. A graça dele não tem limites e ela pode mudar a sua vida. O discurso não precisa ser só um discurso bonito, mas ele pode mexer no seu coração, ele pode transformar a sua verdade se ele for o discurso que vem de Deus. Então, com esse convite, eu gostaria de deixar um tempinho para a gente avaliar nossos corações. Cada uma das pessoas que estão aqui, cada uma das pessoas que estão em casa. Será que o que eu tenho feito na minha vida, o que eu tenho falado e o que eu tenho agido, é ser inimigo diante de Deus? É simplesmente falar arrogantemente pelas minhas próprias vontades, pelos meus próprios prazeres? Vamos orar com essas perguntas, vamos orar com esses questionamentos, para que Deus possa atuar nos nossos corações, dependendo da graça dele, com humildade nas nossas ações. Senhor, nosso Deus, o Senhor é aquele que tem toda a sabedoria, aquele que nos conhece desde a profundeza dos nossos corações até tudo que sai das nossas bocas. Que o Senhor possa nos sondar nesse momento e apontar para nós, para que a gente tenha consciência, para que a gente tenha transformação de mente, para que a gente tenha vergonha, para que a gente possa se humilhar diante do Senhor e ser transformados. Que a gente tenha um discurso que não é apenas bonito, que a gente tenha um discurso que é cheio de graça, cheio de verdade. E assim como o Tiago nos ensina, que isso é sabedoria nas nossas ações. Que a gente possa ter palavras de bondade e um coração de bondade. Que a gente possa ter palavras de verdade e um coração de verdade. Que a gente possa ter palavras de amor que alcançam os outros e ações de amor que alcançam os outros. Senhor, por favor, torna coerente nosso coração com nossas palavras. Torna coerente nossas crenças com a nossa vida. Que o Senhor possa atuar em nosso meio e que a gente possa ter humildade diante do Senhor, para saber que somente o Senhor é digno, somente o Senhor é aquele que transforma, é aquele que tem graça imensa, graça que supera qualquer outra coisa e que transforma nossas vidas. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, para que a gente possa caminhar diante do Senhor, para que a gente possa ser purificados e a gente ter uma vida que a gente tenha a cabeça erguida diante de Ti. Por favor, ser conosco, fortalece a nossa fé, para que a gente possa caminhar uma vida alegre, uma vida que vale a pena ser vivida no Senhor. Em nome de Jesus a gente ora. Amém.